Está connosco o professor Pedro Trovão do Rosário, especialista em Direito Internacional. Professor, bom dia. Para olharmos precisamente para os avanços de paz na Ucrânia, e queria começar por ouvi-lo então sobre esta última ronda de negociações, sem avanços significativos. Aparentemente parece-lhe que vai mesmo ter de ser cedido o território ucraniano para a guerra terminar. Muito bem, muito bom dia. Obrigado pelo convite. Não será muito provável que estas negociações conduzam a um desfecho imediato, seja no sentido de se obter agora um acordo. Não deixa de ser relevante a circunstância de se assistir a uma aproximação, mas não seja uma tentativa de diálogo entre as partes. E aqui, não colocando tanto do lado dos Estados Unidos da América aquilo que é ou tem sido o seu papel e mesmo a sua conduta, digamos, neste processo negocial. Inclusive assumindo-se como negociador, quando manifestamente, inclusive Donald Trump já o afirmou mais do que uma vez, tem um interesse negocial, ele próprio, direto, relativamente ao desenvolvimento da situação na Ucrânia. Já não digo na paz na Ucrânia, mas o desenvolvimento da situação na Ucrânia, o que se prende com as terras raras, o que se prende com a situação estratégica, ou aquilo que seja também a circunstância de se tentar limitar no futuro o acesso da Federação Russa, não só a outros mercados, mas também pontos de passagem. Temos que perceber também que é difícil nós anteciparmos um grande sucesso, digamos, nestas negociações, quando não só por parte da Federação Russa como por parte da Ucrânia não são colocadas propriamente figuras de topo, ou que possam desde já avançar definitivamente para um outro nível de acordo. O pior ainda, se me permite, aquilo que seja por parte dos Estados Unidos da América a circunstância de Donald Trump, ou a administração norte-americana, enviar como negociadores, como mediadores, aquele que é, por um lado, o genro do Presidente dos Estados Unidos da América, pessoa com certeza respeitável, mas que não tem, obviamente, tradições ou tem qualquer experiência no plano diplomático ou de negociação a este nível, ou ainda aquele que é um já parceiro, um velho conhecido de Donald Trump na atividade imobiliária, atividade obviamente com certeza muito respeitável, mas que não é exatamente a da negociação internacional, de onde nós assistimos àquilo que seja o envio para Genebra, para a Suíça, de três grupos, vamos assim, 2 representativos de cada uma das partes em contenda, outra por parte da administração norte-americana. Não se vê como que uma grande aposta, um grande empenho destes 3 blocos. Pior ainda, a circunstância de nós sabermos que antes de qualquer negociação a Federação Russa tem-nos habituado a uma intensificação dos ataques à Ucrânia, ou seja, para tentar permito usar a expressão como que vergar ainda mais, pressionar ainda mais os negociadores, a colocá-los perante uma sensação de tudo ou nada. Ou seja, nós temos este poder, nós conseguimos exercer este poder e não é alguém que vos vai proteger quando nós fazemos aquilo que muito bem entendemos. E, inclusive, acrescendo a circunstância, aliás, não é só Zelensky que o afirma, todos nós o percebemos, todos nós o vamos sentindo, que por parte da administração norte-americana também, de um modo sempre muito errático, mas tantas vezes tem colocado muito o ónus sobre a Ucrânia, no sentido de, vejam lá, tem que chegar, está aqui a ser dada uma oportunidade a alguém que foi invadido e continua a ver o seu território a ser destruído todos os dias, o seu povo massacrado, é efetivamente extraordinariamente difícil. E os ataques de parte a parte continuaram ainda horas antes desta primeira reunião. Houve um bombardeamento que deixou mais ucranianos sem aquecimento, sem água, nada de novo. Portanto, exatamente. Professor, o que dizia é que este elenco governativo não reunirá as pessoas mais indicadas para que se consiga de facto arranjar aqui uma... Estes 3 blocos, digamos, os representantes de cada um dos Estados. Nenhum dos Estados, digamos, que colocou, seja por parte da Federação Russa, seja por parte da própria Ucrânia, e até, eu não vou dizer que caricaturei, porque me limitei a referir aquilo que são efetivamente os 2 personagens que são colocados por parte da administração norte-americana, também não são propriamente aquilo que sejam. E este é um elemento que nos deve levar a uma reflexão constante.
nós tínhamos efetivamente, aliás, já aqui consigo mais do que uma vez refletir nesse sentido, ou com base neste aspecto, quando nós, em direito, quando nós tentamos perceber o valor da existência de uma norma, de uma referência, de uma organização ou de uma instituição, não é por acaso, isto não são meros artifícios, são efetivamente mecanismos que nós pretendemos solidificar e resultam de toda uma evolução no sentido de quando ocorre algo, nós temos um modo de resposta integrado, sólido, ponderado, de acordo com regras e com princípios. Ora, a circunstância de esta negociação estar a ser realizada de um modo absolutamente ad hoc, ou seja, sem regras ou padrões, sem a efetiva participação daquilo que seja, inclusive, uma instituição de direito internacional, como seriam as Nações Unidas, uma instituição de direito internacional como temos tantas outras, mas um Estado interessado, os Estados Unidos da América neste caso, e hoje, inclusive, é dentro de uma realidade que não só é política, até porque não tem grande estrutura em termos ideológicos, mas também numa ótica muito comercial, digamos, ou estritamente negocial, mas no sentido não tanto de negócio jurídico, mas outro de negócio mais comercial, nós devemos ficar preocupados perante aquilo que seja a maior facilidade com que se exerça pressão sobre uma das partes relativamente às outras, quando, no mínimo, aquilo que se esperaria numa negociação como esta seria não só um robustecimento da forma de negociação, e daí a importância de uma instituição ou de uma organização internacional estar envolvida e as regras que a mesma utiliza, os procedimentos que a mesma utiliza e que se encontram definidos, por um lado. Por outro, aquilo que seria também, do lado das partes, a designação de outro tipo de representação, eu diria que mais competente do que estes atores que são designados, que são, vamos lá, com todo o devido e necessário respeito, figuras que não são propriamente de primeira linha para uma função como esta. Professor, um minuto para ouvi-lo sobre um eventual processo eleitoral na Ucrânia. Não seria a primeira vez que um país em guerra ia a votos, não estão reunidas as condições, mas parece-lhe que esse processo eleitoral pode mesmo acontecer em breve? Eu acho que é verdadeiramente absurdo, no mínimo, a ideia de se suspender a guerra durante um dia para que as pessoas possam votar. Há aqui várias questões que num minuto é difícil sintetizar, mas ponderemos o seguinte: um dia para votar. Uma eleição não é apenas o dia da votação, é toda uma campanha eleitoral, é toda a organização do momento eleitoral. Portanto, é absurdo e é desrespeitoso para a expressão democracia, algo como tal. Outro aspecto também muito importante: como é possível votar num país que está absolutamente dilacerado, onde há migração interna extraordinariamente intensa e também para fora do próprio país? Como é que seria possível os cidadãos votarem, fazerem de uma forma consciente, exercerem aquilo que seja a sua ação, inclusive com todos os receios, com toda a pressão, com toda a tensão que existe? E não esquecermos aqui particularmente a circunstância de quando nós falamos em participação na vida pública, quando nós falamos em atos eleitorais, estamos também a falar num direito humano, estamos a falar num direito fundamental. E nessa circunstância, relegar-se, digamos, para a ideia de ser algo de acessório, tem um dia para poderem votar, tão só, inclusive, com o afã de afastarem Zelensky, com todos os defeitos que possa ter, não é isso que está em causa, mas o povo ucraniano, quando votar, tem que o fazer nas condições que mesmo não sejam ideais, mas as possíveis, e não será apenas um dia, é necessário um plano mais alargado. Professor Pedro Trovão do Rosário, obrigado, boa quarta-feira. É sempre um gosto. Muito obrigado.